Vamos agora com quem? Marina Demori, para a gente poder te contar que a Advocacia Geral da União vai enviar uma equipe para avaliar um novo acordo entre a cidade de Maceió e a empresa, a Braskem. A ideia é ampliar as medidas reparatórias que foram definidas antes do afundamento do solo da cidade piorar. Marina, quais aspectos eles pretendem analisar, então? Oi, Elisa, bom dia para você e para todos. Olha, vai ser observado principalmente os danos mais recentes que foram causados, né? O governador do estado de Alagoas, Paulo Dantas, esteve ontem na Advocacia Geral da União, conversou com o advogado-geral da União, Jorge Messias, a pedido do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sobre toda essa situação que está sendo enfrentada na capital Maceió. E o que ficou definido dessa reunião é que a AGU vai enviar uma equipe de advogados até Maceió para fazer essa avaliação. A partir da próxima semana, então, os defensores discutirão com representantes dos poderes estaduais e também com instituições competentes a possibilidade da repactuação dos acordos que foram firmados anteriormente com a Braskem. Essas tratativas visam, então, ampliar as medidas reparatórias que foram definidas antes do agravamento do afundamento de solo, então, da situação da área afetada pela exploração de salgema. Em julho, a Prefeitura de Maceió havia recebido um total de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais da Braskem pelos danos causados após a evacuação de vários bairros. E agora o que deve ser feito é uma reavaliação de toda a situação dos danos causados de julho até agora, para que novos valores sejam calculados. Até a Prefeitura da cidade também avalia reabrir uma negociação com a empresa sobre também as negociações. Segundo fontes, né, ligadas à Prefeitura e também ao governo do estado do Alagoas, essa negociação é muito importante porque já há uma defasagem, então, nos valores que foram pagos pela Braskem lá em julho e nos danos, nos prejuízos que foram causados pela empresa agora nessa reta final do ano, Elisa. São situações bastante delicadas que estão sendo, então, acompanhadas de perto também pela União. Nessa semana, tanto o governador de Alagoas, Paulo Dantas, como também o prefeito de Maceió estiveram, então, aqui em Brasília, conversando com o governo federal sobre essa situação. Eu volto com você. Obrigada, muito obrigada, Marina Demori, conversando com a gente ao vivo, trazendo, portanto, vocês estão vendo que a cada dia, né, vai surgindo uma nova frente de investigação / análise em relação ao que está acontecendo em Maceió. Portanto, eu trago aqui os nossos analistas, Larissa Rodrigues, Juliana Lopes e ele, Theo Cury, que sim amamos, que sim gostamos muito, estamos felizes de estar com ela. Oh! Olha lá, Larissa com a mãozinha no queixo pensando, gente, temos que admitir isso. Theo Cury, não é porque eu tenho favoritismo, mas vamos começar contigo. Para a gente poder trazer aqui o olhar da Advocacia Geral da União, de que maneira a PGR está envolvida nisso, porque assim, existem regras que no passado já foram acordadas. Só que a gente tem um novo cenário, né? De repente aumentou a velocidade do afundamento, de repente a caoticidade é outra. E aí, de que maneira, né, o Ministério Público está empenhado nisso também? Várias frentes de atuação, tanto o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, o governo, enfim, são várias as frentes e agora a Advocacia Geral da União, por meio dessa nota que foi divulgada ontem, determinou o envio de alguns advogados que fazem parte do corpo técnico da Advocacia Geral da União, com o objetivo de conversar com os poderes que estão envolvidos nessas negociações, nessas conversas e, mais importante, nessas tratativas com relação aos acordos, justamente por conta do agravamento. A gente vem contando isso aqui ao longo da semana. Vários acordos foram fechados ao longo dos últimos anos para que a Braskem pudesse ser responsabilizada pela situação lá em Maceió. Então, houve um agravamento, esse que a gente está acompanhando ao longo dos últimos 10 dias. Por conta desse agravamento, uma repactuação desses acordos deve acontecer. Justamente para isso, para participar e para auxiliar na assessoria jurídica, a AGU determinou o envio, o ministro Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, determinou o envio desse grupo de advogados para lá, principalmente também para repactuar os acordos. Mas há uma preocupação, há um temor com relação às terras da União que podem ser afetadas e com o agravamento da situação da população local.
Pois é, e a gente vê tantas frentes, né, de discussões, também tem a questão política. Aliás, a gente ouviu agora há pouco uma sonora, uma entrevista de Arthur Lira, né, minha gente, dizendo assim, não devemos politizar o assunto. Eu até reiterei, olha, você que está assistindo, tem a sua interpretação, né? Risos nervosos. Porque dependendo do assunto, não vale a pena politizar. Dependendo do assunto, vale politizar um pouco mais. Eu vou jogar para a Larissa, então, para a gente trazer essa visão política da coisa, Larissa, principalmente porque é o presidente da Câmara dos Deputados, né? Mas é um apanhado todo, quero te ouvir, assim, o que você tem de mais quentinho para compartilhar com a gente? Quando o Lira fala não devemos politizar, significa que está, sim, acontecendo essa questão política lá por trás e, por isso, muitos se atacando e tentando um responsabilizar o outro. O Lira, por exemplo, a gente sabe, falamos aqui isso já durante o live, tem essa rixa histórica com o senador Renan Calheiros. Ao mesmo tempo, o Lira apoiou e apoia o atual prefeito de Maceió, como também Renan Calheiros apoiou e apoia o atual governador de de Alagoas, como também seu filho, ministro, aí a gente já joga para outra esfera, que é a federal, o ministro Renan Filho, que também, querendo ou não, tornou esse assunto muito político. Renan Filho, inclusive, quando falou aqui com a gente, ele fez críticas ao prefeito, como também defendeu a instalação de uma CPI para investigar o que Lira não quer. Então, assim, são tentativas de respostas. Outra informação que eu tive há pouco, que ontem o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas multou a Braskem. Essa multa foi de 72 milhões. Segundo o Instituto, a Braskem foi multada por danos ambientais e por risco de colapso, como também a empresa foi multada por omissão de informação. Há uma multa e um entendimento por parte desse instituto que a Braskem deixou de avisar que um de seus equipamentos não estava funcionando lá no início de novembro e que se esse equipamento tivesse funcionando, essa é a visão do Instituto do Meio Ambiente, poderia inclusive ter chegado a informação antes de que o solo estava baixando numa velocidade ainda maior. Para encerrar, por que eu citei essa questão do Instituto do Meio Ambiente? No final da semana passada, o prefeito de Maceió criticou o Instituto do Meio Ambiente, que agora vem defendendo e automaticamente faz essa multa para a Braskem. Diga-se de passagem, foi indicado o atual presidente do Instituto do Meio Ambiente pela família Calheiros e por isso até dizem que tem essa rixa direta com o prefeito. Um último detalhe muito importante que a gente precisa trazer aqui também, sobre como a Braskem e quem a Braskem deve pagar, há críticas também e um certo posicionamento político, porque a Braskem inicialmente fez um acordo com a prefeitura e agora, quando pede a revisão, já quer acordo com o governo do estado de Alagoas. Então, assim, óbvio que aqui a gente está preocupado e é o nosso papel cobrar respostas para o meio ambiente e para a população. Mas esse pano de fundo é interessante para a gente até perceber as movimentações numa tentativa de trazer a responsabilidade para a Braskem. E é interessante como a gente também traz muito esse questionamento, né, pessoal, enquanto jornalista, tá? Eu preciso entender o que o poder público está fazendo, mas para lá, eu tenho que falar das pessoas. As pessoas é que importam. Não, mas de que maneira, então, as instituições estão se mobilizando, né? De que maneira a empresa vai responder? O que politicamente estão dizendo? Mas as pessoas estão conseguindo, né? Essa complexidade é a cabeça de qualquer jornalista. Então, Juliana Lopes, falando sobre as pessoas agora também nessa nossa rodada de análise, esse auxílio para os moradores, se o governo manda algo, isso não tira um pouco a responsabilidade da empresa? Por que o governo que tem que arcar? Enfim, como é que é o cenário disso nesse momento? Esse foi o ponto principal das conversas ontem dos representantes do governo, da prefeitura e do governo federal. O que ficou acordado ali, aquilo que a gente já havia adiantado aqui, né? Tem uma situação ali em relação aos pescadores e às marisqueiras que é bastante complicada e que o governo já compara a situação ali dos pescadores do norte do país, que também ficaram numa situação complicada por conta da seca. Aí se liberou pensando no número, né, de pessoas, que é um número considerável, mas não é assim tão grande, né, 6 mil pessoas, que essa liberação deveria ser feita nesse momento numa primeira ajuda ali do governo federal a essa população específica. Mas houve ali um entendimento de que sim, qualquer auxílio ou outra medida que venha tirar recursos da União para ajudar Alagoas precisa levar em consideração a responsabilidade da Braskem. Então, esse foi um ponto ali de acordo de todo mundo. É preciso fazer uma pressão, porque tudo que está acontecendo nesse momento tem a ver
ver com uma responsabilidade de uma empresa que não agiu antes ou que deixou acontecer o que a gente está esperando que aconteça, que é esse desabamento ali de uma das minas ou de várias, né? A gente ainda não sabe como é que isso vai acontecer. Então, há nesse momento o entendimento que o governo federal vai acompanhar de perto. Aí o TREU traz essa questão da Advocacia Geral da União acompanhando essa negociação, a indenização às famílias. Há uma cobrança para que a Braskem faça isso diretamente por pessoa, não por casa, e também, nesse primeiro momento, um auxílio aos pescadores. Por enquanto, é uma situação de acompanhamento. É porque você tem casa com uma pessoa, casa com 5, né? É difícil. Enfim, minha gente, olha, baita rodada de análise aqui, diferentes pontos de vista em relação ao assunto da Braskem.